No centro desta meia hora, voltamos nosso foco para a antiga e misteriosa cidade de Pompeia, onde descobertas arqueológicas recentes trouxeram à luz revelações surpreendentes. O rio Eufrates, há muito conhecido como o berço da civilização, enfrenta agora um declínio alarmante e rápido nos seus níveis de água. À medida que as águas outrora vibrantes recuam, um fenómeno estranho e inexplicável veio à tona, um som perturbador ecoando das profundezas de uma caverna próxima, que deixou especialistas e moradores locais perplexos e nervosos. Qual poderia ser a fonte desse ruído sinistro? Alguns sugerem que poderiam ser os rosnados profundos de um crocodilo gigante, enquanto outros cogitam a possibilidade de algo ainda mais fantástico, um dragão. Esta criatura está guardando um segredo escondido sob o leito do rio ou há algo mais sinistro em jogo? O momento destas descobertas levanta questões inquietantes, especialmente à medida que as tensões aumentam no cenário global e a agitação espiritual começa a varrer o mundo. Poderia isto ser um sinal divino do desenrolar de um evento profético, predito no livro do Apocalipse? Jesus nos alertou sobre esses mesmos sinais. Estamos realmente prestando atenção ao mundo que nos rodeia e às mensagens que ele pode enviar? Junte-se a nós em uma jornada extraordinária enquanto mergulhamos no cerne dessas descobertas misteriosas e exploramos se antigas profecias podem, de fato, estar se concretizando diante de nossos olhos. O rio Eufrates, um antigo rio que atravessa o coração da história humana há milénios, está a secar lentamente. No entanto, à medida que as águas diminuem, algo extraordinário e profundamente misterioso está a ser descoberto. Escondidos sob o leito do rio estão relíquias e segredos que podem ter um significado profético muito além da nossa compreensão. Nas últimas semanas, os moradores locais que vivem perto do Eufrates começaram a relatar sons estranhos e inexplicáveis que emanam das profundezas do leito do rio. A natureza do som é suficiente para causar arrepios na espinha, mas o que exatamente poderia estar causando isso? Será o rosnado distante de um enorme crocodilo ou talvez o rugido assustador de uma criatura que se acredita pertencer a mitos e lendas? Na verdade, a descoberta de um enorme crocodilo sob o Eufrates provocou ondas de choque nas comunidades científicas e locais. O que torna esta descoberta ainda mais notável não é apenas o tamanho da criatura, mas o facto de os crocodilos não serem nativos desta região. Embora sejam comumente encontrados em partes da África, sul da Ásia e Austrália, nunca se soube que o Oriente Médio, e especialmente o rio Eufrates, abrigassem populações de crocodilos. Esta revelação gerou uma enxurrada de perguntas. Como tal criatura passou a existir nesta área? Poderia este crocodilo viver numa caverna subterrânea secreta, escondida durante séculos, sendo a sua existência desconhecida até agora? Ou é algo muito mais enigmático, possivelmente guardando um segredo mais profundo sob a superfície do rio? O tamanho da criatura é simplesmente extraordinário. Medindo mais de 6 metros de comprimento, este crocodilo ultrapassa em muito o tamanho típico das espécies conhecidas de crocodilos. Dimensões tão imensas sugerem que pode ter existido sem ser perturbado durante um longo período, escondido dos olhos humanos abaixo da superfície. Poderia esta criatura ser o resultado de mutações genéticas, adaptação ambiental, ou talvez algo ainda mais sobrenatural, algo ligado às próprias forças espirituais mencionadas em textos bíblicos antigos? A localização da descoberta do crocodilo acrescenta uma camada ainda maior de intriga. Foi encontrado perto da entrada de uma vasta e misteriosa caverna abaixo do leito do rio, uma caverna que permaneceu escondida pelas águas até agora. Alguns pesquisadores especulam que esta caverna poderia fazer parte de uma antiga rede de câmaras ou túneis subterrâneos, potencialmente datada de milhares de anos. Poderia este crocodilo estar guardando algo nessas profundezas ocultas? Foi colocado ali deliberadamente, talvez como uma forma de proteção espiritual para um segredo sagrado ou poderoso enterrado sob o rio. Nas culturas antigas, os crocodilos eram frequentemente reverenciados como símbolos de poder, tutela e proteção. Na mitologia egípcia, por exemplo, o deus Sobek, com cabeça de crocodilo, era adorado como protetor do Nilo e símbolo de força e realeza. Estaria esta criatura cumprindo um papel semelhante na guarda de algo sagrado escondido sob o Eufrates? A questão permanece: o que ele está guardando e quem, ou o que, o colocou lá? Poderia esta caverna esconder um artefato antigo de imensa importância, um portal espiritual, ou talvez até mesmo uma conexão com os anjos caídos mencionados no livro do Apocalipse? Fique ligado enquanto continuamos nossa exploração para desvendar os mistérios por trás dessa descoberta e revelar o que o crocodilo gigante pode estar guardando. Em breve compartilharemos a surpreendente verdade. Curiosamente, a Bíblia contém várias referências a criaturas semelhantes a crocodilos ou mesmo a enormes monstros marinhos. A palavra hebraica tanino é frequentemente traduzido como monstro marinho ou o dragão, e seu simbolismo muitas vezes aponta para forças poderosas e caóticas. Por exemplo, no Salmo 74:14, a Escritura diz: Você esmagou as cabeças do Leviatã. Você o deu como alimento para as criaturas do deserto. O Leviatã, uma criatura de imenso tamanho e poder, é descrito como uma força caótica e destrutiva que se opõe à ordem divina de Deus. Poderia a descoberta deste enorme crocodilo sob o Eufrates ser uma manifestação moderna do Leviatã,
um ser espiritual despertado do seu sono sob o leito do rio, marcando o início da grande batalha entre as forças divinas e caóticas. A presença de tal criatura pode servir como um lembrete claro de que a oposição espiritual descrita nas profecias bíblicas está se agitando e de que estamos vivendo o desenrolar de eventos sobre os quais foram escritos há muito tempo. Numa notável reviravolta do destino, os arqueólogos logo fizeram outra descoberta inovadora sob o leito seco do rio Eufrates, os restos de um antigo altar. As primeiras análises revelam que a estrutura se assemelha muito ao altar construído pela figura bíblica Josué no Antigo Testamento, que tinha imenso significado para o povo de Israel. A descoberta deste altar, aliada à presença do crocodilo gigante nas proximidades, leva alguns especialistas a propor uma teoria intrigante. O crocodilo pode ter sido colocado intencionalmente como guardião para proteger algo sagrado sob o rio durante séculos. Poderia este altar, há muito escondido sob as águas, estar ligado a um momento crucial na história bíblica? E se o crocodilo for mais do que apenas uma raridade biológica, e se for um protetor sobrenatural colocado ali para proteger algo de grande importância? A ligação entre o altar e o crocodilo é profunda e perturbadora. Estas descobertas podem não ser aleatórias, podem ser parte de um evento divino muito maior que está a desenrolar-se mesmo diante dos nossos olhos. O altar, ligado ao legado de Josué, é um dos marcos religiosos mais significativos da Bíblia. Isso levanta a questão: qual poderia ser o propósito de um local tão poderoso e antigo ter ficado escondido sob o Eufrates por tanto tempo? E poderia o aparecimento de um crocodilo gigante e misterioso ser mais do que apenas uma anomalia, poderia ser parte de um plano cósmico maior? Além disso, relatórios recentes sugerem que ocorreu um acontecimento extraordinário e sem precedentes perto do rio Eufrates. 1 milhão de muçulmanos teriam se convertido ao cristianismo depois de testemunhar uma manifestação divina e inspiradora de Jesus Cristo, acompanhada por um som poderoso, tão majestoso que parecia abalar a própria terra. Este evento milagroso deixou o mundo atordoado, gerando conversas sobre fé, profecia e a possibilidade de cumprimento de antigas previsões bíblicas. O rio Eufrates está muito ligado à profecia, especialmente no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 16:12, é predito: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Durante anos, ambientalistas e teólogos ficaram alarmados com a seca do rio Eufrates, embora alguns argumentem que é apenas o resultado das alterações climáticas e da atividade humana. No entanto, muitos cristãos interpretam este fenómeno como um sinal divino, um precursor dos eventos apocalípticos descritos no livro do Apocalipse. Este último acontecimento, o aparecimento súbito e poderoso de Jesus com anjos, acompanhado por um som estrondoso e harmonioso que abalou a terra, adicionou uma nova camada de mistério à história. Testemunhas descrevem o evento como nada menos que sobrenatural. Uma figura de luz intensa e radiante, identificada como Jesus Cristo, desceu sobre o Eufrates, rodeada de anjos, cuja luz perfurava as trevas. Este evento traz à mente Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Amém. O evento gerou especulações generalizadas. Muitos veem isso como um aviso, um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual, e quando as palavras de Mateus 24:30, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Outros acreditam que este poderia ser o cumprimento de profecias sobre o regresso de Cristo, exortando a humanidade a preparar-se para o seu regresso final. A ligação entre o Eufrates e a profecia apocalíptica é ainda mais sublinhada pela sua menção em Apocalipse 9:14-15, solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Esta passagem pronuncia a libertação dos anjos neste mesmo local, sublinhando o profundo significado espiritual do que está a acontecer. O som e o aparecimento dos anjos podem simbolizar o poder de Deus, lembrando à humanidade o seu domínio sobre os acontecimentos que se desenrolam na história. Para muitos, este acontecimento milagroso foi um lembrete preocupante para examinarem as suas próprias vidas espirituais, como adverte Lucas 21:25-26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão em angústia e perplexidade por causa do rugido e da agitação do mar. As pessoas desmaiarão de medo e apreensão do que está por vir sobre o mundo, pois os corpos celestes serão abalados. À medida que o mundo continua a observar e a maravilhar-se, o rio Eufrates permanece como um poderoso símbolo de profecia, atraindo a atenção tanto dos crentes como dos cépticos. Será que os acontecimentos que se desenrolam em torno deste antigo rio serão verdadeiramente o cumprimento de antigas profecias? O tempo dirá. A aparição de Jesus Cristo e de uma multidão de anjos no rio Eufrates não é apenas um momento de tirar o fogo, mas um apelo à ação para os crentes. Serve como um convite divino para fortalecer a nossa fé e buscar uma reconciliação mais profunda e significativa com Deus. Poderia este evento extraordinário ser um precursor do cumprimento do grande e último plano de Deus para a humanidade? Embora possam surgir várias interpretações, uma coisa é certa: a mensagem é alta e clara. Este é um momento de introspeção,
de unidade espiritual e de preparação para o que está por vir no desenvolvimento da vontade divina de Deus. Enquanto nos encontramos à beira de 2025, o mundo está a testemunhar um acontecimento que deixou milhões de pessoas em total descrença. Jesus Cristo, acompanhado por uma multidão de anjos e por um som celestial inspirador, apareceu acima do rio Eufrates, causando ondas de choque nas comunidades cristãs em todo o mundo. Faltando apenas 2 dias para o fim do ano, muitos ficam a perguntar-se se isto poderá marcar o início de uma nova era, um momento crucial na história da humanidade. O significado deste evento é inegável e as suas implicações são vastas e profundas. Vamos parar um momento para refletir sobre as implicações profundas deste encontro milagroso. Testemunhas oculares descrevem uma figura luminosa descendo dos céus, banhada por um clarão de luz brilhante, com um coro de anjos rodeando-o, enchendo o ar com a sua presença divina. Enquanto isso, um som diferente de tudo ouvido antes ressoou, ao mesmo tempo majestoso e profundamente comovente, deixando todos os presentes boquiabertos. Alguns até relatam ter testemunhado uma formação de nuvens que tinham uma notável semelhança com um anjo, uma visão tão poderosa que parecia reforçar a própria mensagem da intervenção divina. Isso poderia realmente ser um sinal de Deus. O rio Eufrates há muito ocupa um lugar de significado espiritual na profecia bíblica, especialmente no que diz respeito ao fim dos tempos. Apocalipse 16:12 alude a este rio sagrado, afirmando que o 6º anjo derramou sua taça sobre o Eufrates, fazendo com que suas águas secassem em preparação para os reis do Oriente. Nos últimos anos, o rio realmente começou a secar, correspondendo assustadoramente às advertências proféticas descritas nas Escrituras. Agora, a aparição de Jesus e o som divino acima do rio servem apenas para ampliar a importância deste momento no tempo. Em todo o mundo, este evento extraordinário gerou debates intensos. Pessoas de todas as esferas da vida, crentes e céticos, estão recorrendo às suas Bíblias, em busca de respostas, em busca de significado. Versículos como Lucas 21, 25, 26, que fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, ressoam profundamente em muitos neste momento. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas com o rugido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo e de pressentimento do que está por vir sobre o mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. As imagens aqui apresentadas são extremamente relevantes, uma vez que o mundo enfrenta coletivamente um período de incerteza e turbulência. Este evento divino reflete muitas outras passagens das Escrituras. Apocalipse 1:7 declara: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. O momento deste evento, que ocorreu poucos dias antes do Ano Novo, levou muitos a interpretá-lo como um apelo à renovação espiritual e à reflexão. O som poderoso, que lembra a voz de Deus, traz à mente o Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Além disso, o rio Eufrates tem sido associado tanto ao julgamento como à redenção, lembrando aos crentes que a presença de Deus está inegavelmente em ação no mundo. O evento que se desenrola no rio pode ser visto como um sinal do seu plano iminente para a humanidade, um chamado para nos prepararmos para o que está por vir. Antes de nos aprofundarmos, vamos fazer uma pausa por um momento. Se esta mensagem ressoa em você, considere fazer uma doação via Super Chat para nos ajudar a compartilhar este vídeo vital com pessoas ao redor do mundo. O seu apoio nos permitirá alcançar mais corações e mentes com esta mensagem urgente. Nos últimos dias, sons estranhos e ameaçadores foram ouvidos emanando do céu acima do rio Eufrates. Esses sons, que muitos acreditam se assemelharem às trombetas de julgamento preditas na Bíblia, deixaram os ouvintes em todo o mundo abalados. Relatos de ruídos sobrenaturais reverberando dos céus parecem alinhar-se com as descrições bíblicas dos toques de trombeta que anunciarão o julgamento final de Deus sobre a terra. Mas este não é o fim do mistério. Ainda mais perturbador, tem havido relatos de ruídos estranhos vindos das profundezas do próprio rio Eufrates. Poderiam esses sons ser vozes de demónios ou anjos caídos, conforme descrito em textos bíblicos antigos? Poderiam estes fenómenos significar a agitação das forças das trevas, pronunciando o fim dos dias? Juntamente com a lua de sangue e outros eventos semelhantes que ocorrem em todo o mundo, esta convergência de sinais levanta a possibilidade de que o julgamento final de Deus esteja próximo. Fique conosco enquanto exploramos a realidade assustadora por trás dessas ocorrências, em busca da verdade divina que elas podem revelar. Os acontecimentos sobrenaturais que se desenrolam acima do rio Eufrates não são incidentes isolados. Vídeos e relatos de testemunhas oculares continuam a surgir, mostrando sons estranhos, semelhantes a trombetas, que ecoam por todo o mundo, dos Estados Unidos ao Canadá, da Europa à Austrália. Os tons perturbadores e metálicos que ressoam no ar deixam as pessoas maravilhadas, perguntando-se se esses sons são de fato arautos do fim dos tempos. Para agravar este mistério estão os relatos de figuras misteriosas aparecendo no céu. Algumas testemunhas afirmam ter visto formas brilhantes semelhantes a anjos, enquanto outras descrevem ter testemunhado um rosto radiante nas nuvens, uma imagem que alguns acreditam que se assemelha ao rosto de Deus.
A Bíblia muitas vezes descreve essas manifestações divinas como sinais da glória de Deus e avisos de julgamento iminente. Em Mateus 24h30, Jesus fala de seu retorno sendo anunciado por sinais nos céus. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Poderiam essas ocorrências celestiais estar cumprindo esta mesma profecia? Estes sinais divinos tornaram-se ainda mais significativos quando considerados juntamente com a recente lua de sangue. De acordo com a profecia bíblica, a lua de sangue é um símbolo poderoso do fim dos tempos que se aproxima. Atos 2h20 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O aparecimento deste raro evento lunar, observado não só nos Estados Unidos, mas em toda a Europa, Ásia e Médio Oriente, acrescenta uma camada de urgência aos acontecimentos que se desenrolam sobre o Eufrates. A lua de sangue, em conjunto com os estranhos sons e imagens vistos acima do Eufrates, sugere que podemos estar testemunhando um cumprimento significativo da profecia. Poderiam estas ocorrências sobrenaturais ser um aviso, sinalizando que a humanidade está à beira de experimentar uma mudança espiritual global? Estão ligados ao julgamento final predito na Bíblia. Ao examinarmos estes acontecimentos extraordinários, não podemos deixar de perguntar: será isto um alerta para nos prepararmos para a vinda de Cristo? Fique conosco enquanto continuamos a explorar esses sinais extraordinários e enquanto descobrimos a verdade por trás da profecia do rio Eufrates e sua conexão com o fim dos tempos. Durante milhares de anos, o rio Eufrates desempenhou um papel inegavelmente crucial na formação da civilização humana. Reverenciado em textos antigos, escrituras bíblicas e crônicas históricas, tem sido a força vital de impérios poderosos como Babilonia, Assíria e Pérsia. O rio alimentou a vida e a cultura em vastas extensões de terra, servindo como uma fonte crítica de água, comércio e sustento durante inúmeras gerações. Contudo, nos últimos tempos, algo alarmante ocorreu. O outrora poderoso Eufrates está secando a um ritmo alarmante e sem precedentes. Os cientistas apontam uma combinação entre as alterações climáticas, a sobreexploração dos recursos hídricos e a construção de barragens que restringem o fluxo natural do rio como as principais causas desta crise ambiental. No entanto, para aqueles que se aprofundam na profecia bíblica, o estado atual do rio carrega um significado muito mais profundo e perturbador, um significado que se entrelaça com antigas previsões e eventos cósmicos. Antes de nos aprofundarmos neste tópico fascinante, reserve um momento para clicar no botão curtir, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos continuar esta jornada. Sons misteriosos perto do rio Eufrates. À medida que as águas do Eufrates continuam a baixar, uma série de sons estranhos e inexplicáveis começaram a emanar do leito seco do rio. Esses ruídos misteriosos foram capturados em vários vídeos e amplamente compartilhados nas redes sociais, deixando pessoas em todo o mundo intrigadas e inquietas. Os habitantes locais, junto ao leito do rio agora seco, têm tentado gravar estes sons assustadores com os seus dispositivos, incapazes de compreender totalmente a sua origem. A variedade de sons é surpreendente. De rosnados profundos e guturais a lamentos agudos e tristes, os ruídos parecem ecoar pela terra de uma forma que é ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Alguns ouvintes até descrevem os sons como sussurros, vozes fracas de um reino invisível, como se estivessem vindo de outro mundo. Estas gravações perturbadoras levantaram uma questão importante: qual é a verdadeira fonte destes sons misteriosos? Teorias por trás dos sons misteriosos. Várias teorias surgiram para explicar os estranhos ruídos vindos da região próxima ao Eufrates. Vamos explorar algumas das ideias mais intrigantes. Os gritos de demónios aprisionados ou anjos caídos. Para muitos que estudam a profecia bíblica, acredita-se que os sons sejam gritos de anjos caídos ou demónios aprisionados. De acordo com o livro do Apocalipse, 4 anjos caídos estavam presos no rio Eufrates, aguardando o tempo determinado para serem libertados. Será que estes espíritos antigos, acorrentados sob o rio durante milénios, estão agora a agitar-se à medida que a água recua? Será possível que os ruídos estranhos que ouvimos sejam os ecos das suas correntes afrouxando-se à medida que a profecia começa a se desenrolar? Atividade extraterrestre. Outros especularam que esses sons estranhos podem ter origem extraterrestre. Poderia haver câmaras subterrâneas escondidas ou bases alienígenas perto do rio, onde alguma forma de atividade desconhecida está ocorrendo. Com o crescente interesse global em avistamentos de OVNIs e fenómenos extraterrestres, alguns indivíduos associaram estes ruídos estranhos à possibilidade de vida alienígena abaixo da superfície da Terra. A própria Terra clamando. Outra teoria sugere que estes ruídos poderiam ser a própria Terra clamando em resposta às rápidas mudanças ambientais que ocorrem na região. O recuo da água pode ter criado vastos vazios subterrâneos, e o deslocamento destas enormes cavernas pode ser responsável pelos sons estranhos. À medida que a crosta terrestre se ajusta a estas mudanças, pode produzir gemidos e ecos perturbadores que soam quase sobrenaturais. As trombetas do Apocalipse.
Uma das teorias mais assustadoras entre os crentes é que esses sons poderiam ser um aviso do julgamento divino. Na Bíblia, os toques de trombeta são frequentemente associados a eventos apocalípticos, avisos de convulsões catastróficas. Poderiam esses ruídos misteriosos ser os sons de trombeta mencionados nas escrituras proféticas, sinalizando que o fim dos tempos está próximo? Alguns veem os sons perto do Eufrates como parte de um aviso maior e ameaçador do céu. No entanto, a teoria mais convincente continua a ser a crença de que estes sons são os gritos dos anjos caídos, conforme descrito nos textos bíblicos. Será que estes espíritos, presos sob o leito do rio durante séculos, estão agora a despertar à medida que a água recua, tal como a profecia previu? Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais conteúdo instigante. Suas opiniões são valiosas, então sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias nos comentários. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo. A Bíblia e os anjos caídos. A Bíblia oferece uma narrativa impressionante sobre anjos caídos, seres celestiais que uma vez serviram a Deus, mas, através da sua rebelião, foram expulsos do céu. Agora, esses anjos caídos vagam pela terra, influenciando a humanidade, enquanto outros estão aprisionados em lugares escondidos, aguardando o dia do julgamento. Uma das profecias mais perturbadoras a respeito desses seres caídos é encontrada no livro do Apocalipse. A passagem fala de 4 anjos presos ao rio Eufrates, aguardando o momento em que serão libertados para trazer destruição ao mundo. Dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para 1 hora, e 1 dia, e 1 mês, e 1 ano, para matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9, 14, 15, KJV. Esta passagem sugere que certos anjos caídos foram mantidos acorrentados no rio Eufrates por um período predeterminado na história. Quando chegar o momento, eles serão libertados para desencadear a devastação sobre a humanidade. A ideia de seres sobrenaturais presos e aguardando julgamento aparece também em outras partes das Escrituras. No livro de Judas, lemos: E os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em cadeias eternas, nas trevas, para o julgamento do grande dia. Judas 1h06, KJV. Estas referências levaram muitos crentes a teorizar que os sons estranhos que emanam do Eufrates poderiam ser os gritos destes seres aprisionados, agitando-se à medida que a água recua. À medida que a profecia se desenrola, poderão os anjos caídos presos sob o leito do rio estar agora a despertar, as suas correntes afrouxando-se, preparando-se para a sua libertação. A profecia dos reis do Oriente. O rio Eufrates também é central para outra profecia significativa do Apocalipse, a ascensão dos reis do Oriente. Em Apocalipse 16h12, lemos: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16h12, KJV. Esta passagem é amplamente interpretada como uma profecia que prediz a ascensão de forças poderosas do Oriente nos últimos dias, forças que marcharão em direção a uma batalha climática. A secagem do Eufrates não é apenas um fenómeno natural, faz parte de um plano divino, abrindo caminho para o avanço destes exércitos. Mas quem são os reis do Oriente? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que isto se refere a nações poderosas da Ásia, particularmente China, Rússia e seus aliados. Estas nações poderiam formar uma coligação que desempenhasse um papel central na batalha final do Armagedon. Isto leva-nos à crescente aliança geopolítica conhecida como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS têm vindo a ganhar poder e influência no cenário global. Poderiam os BRICS ser os reis do Oriente mencionados na profecia? A coligação BRICS desafia cada vez mais o domínio ocidental, particularmente o dos Estados Unidos e da NATO. A Rússia e a China, como 2 das nações mais influentes dos BRICS, têm vindo a reforçar a sua presença militar e a expandir a sua influência global. Se os BRICS continuarem a crescer, poderão eventualmente representar uma enorme força geopolítica, alinhando-se com a profecia bíblica que fala de um grande exército a marchar do leste. A Batalha do Armagedon. Finalmente, a Bíblia fala da Batalha do Armagedon, o confronto apocalíptico final entre as forças do bem e do mal. E ele os reuniu em um lugar chamado na língua hebraica Armagedon. Apocalipse 16h16, KJV. Acredita-se que esta batalha ocorreu no Vale de Megido, localizado no atual Israel. Mas o que desencadeará esta guerra final? A secagem do Eufrates poderia abrir caminho para um exército do Oriente marchar em direção a Israel. A libertação dos anjos caídos presos poderia trazer caos, engano e conflito global. Além disso, a ascensão de alianças poderosas como os BRICS poderia criar as condições geopolíticas necessárias para uma guerra global, uma guerra que pode envolver guerra económica, ataques cibernéticos e confrontos militares numa escala sem precedentes. À medida que aumentam as tensões entre as potências mundiais, podemos estar a testemunhar os primeiros sinais do conflito final,
um evento que acabará por levar ao regresso de Jesus Cristo, cumprindo as profecias do livro do Apocalipse. Conclusão. A seca do Eufrates não é apenas uma crise ambiental, pode ser parte de um plano cósmico e profético muito mais amplo. Os sons estranhos vindos do leito do rio, as profecias bíblicas sobre os anjos caídos e a ascensão de poderosas nações orientais apontam para um tempo de ajuste de contas. Seja através de desastres ambientais ou de acontecimentos sobrenaturais, parece que o rio Eufrates está a servir de sinal, um prenúncio das mudanças importantes que virão nos últimos dias. A conexão com os Nefilim. Os anjos caídos, conforme descrito na profecia bíblica, não são apenas uma fonte de pavor, eles estão intrinsecamente ligados a um dos grupos mais misteriosos e controversos encontrados na Bíblia, os Nefilim. Esses seres enigmáticos são mencionados em Gênesis 6:4, que diz: Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:4. Nesta passagem, a frase filhos de Deus tem sido amplamente interpretada como referindo-se aos anjos caídos, seres celestiais que abandonaram os seus papéis divinos e se envolveram em uniões não naturais com mulheres humanas. Os descendentes dessas uniões profanas, os Nefilim, eram gigantes poderosos, guerreiros e seres imbuídos de força sobrenatural. Estas criaturas híbridas são frequentemente descritas como trazendo corrupção generalizada à Terra, com a sua maldade culminando num dos julgamentos mais catastróficos de Deus, o grande dilúvio durante o tempo de Noé. Alguns estudiosos e pesquisadores bíblicos especularam que os anjos caídos aprisionados no rio Eufrates, conforme referenciado em Apocalipse 9:14-15, poderiam ser os mesmos anjos rebeldes que geraram os Nefilim. Se este for realmente o caso, a sua eventual libertação nos últimos dias poderá sinalizar um ressurgimento das mesmas ocorrências sobrenaturais que outrora assolaram a Terra. Estaríamos à beira de testemunhar o retorno de seres semelhantes aos Nefilim, gigantes ou criaturas híbridas antes da segunda vinda de Cristo. Embora isso possa parecer absurdo para alguns, existem inúmeros textos e mitologias antigas em várias culturas que falam de seres gigantes que já vagaram pela Terra, alinhando-se estreitamente com a descrição bíblica dos Nefilim. Desde descobertas antigas até mistérios contínuos, a busca por evidências desses gigantes continua a intrigar e cativar a imaginação. Mesmo nos tempos modernos, os investigadores descobriram restos de esqueletos invulgarmente grandes, provocando um debate crescente sobre se os Nefilim realmente existiram e qual o papel que desempenharam na história. Ao longo dos tempos, numerosas civilizações transmitiram histórias de enormes seres ou divindades que outrora governaram a Terra. Os Sumérios, por exemplo, falavam dos Anunnaki, figuras divinas vindas dos céus que supostamente influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. A mitologia grega também apresenta os titãs, seres colossais que já dominaram a Terra antes de serem derrotados pelos deuses do Olimpo. Além disso, o livro de Enoque, um texto judaico antigo significativo não incluído no cânon bíblico, fornece um relato detalhado dos vigilantes, um grupo de anjos caídos que desceram à Terra, tomaram esposas humanas e geraram os Nefilim. Este texto também afirma que esses seres ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, levando, em última análise, à corrupção. Tribos nativas americanas, como os Paiute, têm suas próprias versões desses mitos, descrevendo gigantes ruivos que vagavam pela América do Norte e acabaram sendo exterminados pelos ancestrais das tribos. Poderiam essas lendas culturais ser vestígios dos Nefilim bíblicos? Se assim for, será que a sua ligação com os anjos caídos aprisionados no Eufrates sugere que a história pode repetir-se nos últimos dias? A questão permanece: os Nefilim retornarão? Muitos pesquisadores da profecia do fim dos tempos acreditam que, assim como nos dias de Noé, poderíamos testemunhar o retorno de seres semelhantes aos Nefilim de alguma forma antes do retorno de Jesus Cristo. O próprio Jesus aludiu a isso em Mateus 24:37, mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37, KJV. Como foram os dias de Noé? Eles foram marcados pela maldade generalizada, pelo envolvimento de anjos caídos e pela presença dos Nefilim, condições que muitos acreditam que serão replicadas nos últimos dias antes do retorno de Cristo. Se a libertação dos 4 anjos caídos presos no Eufrates é um precursor de tais eventos, poderia significar o retorno destes antigos gigantes ou de outras entidades sobrenaturais. Alguns especulam que os avanços na ciência moderna, na engenharia genética e na inteligência artificial poderiam desempenhar um papel na recriação de seres híbridos semelhantes aos Nefilim. Outros apontam para o número crescente de avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas, sugerindo uma ligação potencial entre estes fenómenos e enganos espirituais envolvendo anjos caídos. Poderiam estes chamados seres extraterrestres nada mais serem do que os espíritos dos Nefilim, disfarçando-se de uma forma diferente para enganar a humanidade durante os dias finais? Se os anjos caídos presos no Eufrates desempenharam um papel fundamental na corrupção do mundo antigo, a sua eventual libertação poderia inaugurar um tempo de grande convulsão espiritual e física. Estes seres, uma vez confinados, poderão influenciar a humanidade de formas que lembram o caos que ocorreu antes do dilúvio, espalhando guerra,
engano e destruição. Contudo, assim como nos dias de Noé, Deus providenciou um caminho de salvação. Enquanto o mundo fica mais escuro, a luz de Cristo brilha ainda mais. Em última análise, a vitória de Deus está garantida. Seu retorno trará justiça, julgamento e a restauração de seu reino. A secagem do Eufrates, os sons estranhos vindos dos céus e os crescentes sinais da profecia do fim dos tempos apontam para algo monumental que se desenrola. Será que estamos nos aproximando do momento em que os anjos caídos serão libertados? Em breve veremos seres semelhantes aos Nefilim caminhando pela terra mais uma vez. Como crentes, somos chamados a permanecer vigilantes e preparados. Devemos permanecer alicerçados na nossa fé, buscar a orientação de Deus e estar prontos para os dias que virão. O regresso de Cristo aproxima-se e todos os sinais apontam para o iminente estabelecimento do seu reino eterno. Em meio aos fenômenos aterrorizantes do fim dos tempos, o ressecamento do Eufrates, os sons perturbadores e a ameaça iminente dos anjos caídos, permanece uma verdade inegável: Deus está no controle absoluto. Nada acontece fora de sua vontade soberana. Mesmo os 4 anjos presos no rio Eufrates não serão libertados até que o próprio Deus o decrete. As forças das trevas, por mais formidáveis que possam parecer, estão, em última análise, sujeitas à sua vontade. A Bíblia repetidamente nos assegura que Satanás e seus anjos caídos não são todo-poderosos. Estes são seres criados e as suas ações são limitadas pelos limites estabelecidos por Deus. Isto fica evidente no livro de Jó, onde o próprio Satanás deve buscar a permissão de Deus antes de causar dano a Jó. O Senhor disse a Satanás: muito bem, então, tudo o que ele tem está em seu poder, mas não toque no próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Este versículo serve como um poderoso lembrete de que mesmo as entidades mais temíveis, sejam demónios, anjos caídos ou o próprio Satanás, nada podem fazer a menos que Deus permita. Ele é a autoridade suprema sobre os céus e a terra, sobre o bem e o mal, a vida e a morte. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e seguiram Lúcifer foram expulsos do céu devido ao seu orgulho e desobediência. Isaías 14, 12, 15, Apocalipse 12, 7, 9. Esses anjos foram contidos por um tempo determinado, conforme ilustrado em Apocalipse 9, 14, 15, onde 4 anjos específicos estão presos no Eufrates. Embora a sua libertação traga devastação à terra, eles não estão no controle, Deus está. Suas ações servirão como parte do julgamento divino de Deus, da mesma forma que ele usou o coração endurecido de Faraó para cumprir seu propósito maior de libertar os israelitas do Egito, Êxodo 9:16. Para aqueles que pertencem a Cristo, esta verdade é uma fonte de conforto. Não importa o caos que se desenrola, não importa quão poderoso o inimigo pareça, o poder de Deus é maior. Ele já venceu as forças das trevas através da vitória de Jesus Cristo na cruz. Ao longo da história, Deus demonstrou consistentemente sua autoridade suprema sobre o mal. Ele interveio nos acontecimentos mundiais para derrotar os planos do inimigo, como evidenciado pelo seguinte: a derrota dos falsos deuses do Egito. No tempo de Moisés, o faraó e os seus mágicos pensavam que tinham poder, mas os milagres e as pragas de Deus mostraram que só ele é o Deus verdadeiro. Êxodo 7:12. A queda de Jericó. Quando os israelitas seguiram as instruções de Deus, os muros impenetráveis de Jericó caíram somente através do seu poder. Josué 6. Jesus expulsando demónios. Durante seu ministério terreno, Cristo mostrou sua autoridade sobre as forças demoníacas ao expulsar legiões de demónios com um único comando. Lucas 8, 30-33. A ressurreição de Cristo, a demonstração final do poder de Deus, foi a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e Satanás através da sua ressurreição. Colossenses 2:15. À medida que o mundo se aproxima do cumprimento da profecia do fim dos tempos, testemunhamos o aumento do mal, da ilegalidade e do engano. Contudo, estes não são sinais de que o mal está vencendo, são a prova de que o plano de Deus está se desenrolando exatamente como foi predito. Quando o rio Eufrates seca, quando os anjos caídos são libertados e quando o mundo treme de medo, os crentes podem permanecer firmes na fé, sabendo que Deus detém o poder supremo. O Apocalipse nos assegura que na batalha final do Armagedon, quando as forças das trevas se unirem contra Deus, serão totalmente destruídas pelo poder de Cristo. Então eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para travar guerra contra o cavaleiro montado no cavalo e seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em seu nome. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 19, 20, NVI. Um chamado para vigiar, orar e confiar em Deus. Ao testemunharmos o desenrolar destes sinais proféticos, não somos chamados a temer, mas a vigiar, orar e confiar em Deus. Jesus nos alertou para ficarmos alertas, reconhecendo os sinais dos tempos, para não sermos pegos de surpresa. Mateus 24, 42, 44. A oração é a nossa maior arma contra o engano e o medo espiritual, proporcionando sabedoria, orientação e proteção.
Efésios 6:18. Acima de tudo, devemos confiar em Jesus. Não importa quão caótico o mundo se torne, a nossa segurança é eterna em Cristo. Ele já conquistou a vitória e nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8:38-39. Considerações finais. O poder de Deus sempre prevalecerá. Embora a secagem do Eufrates e a libertação dos anjos caídos possam parecer aterrorizantes, são, em última análise, um testemunho da soberania de Deus. Esses eventos estão acontecendo exatamente como ele predisse. As forças das trevas podem enfurecer-se, mas já estão derrotadas. Jesus Cristo reina vitorioso e retornará para estabelecer seu reino eterno, um reino onde não haverá mais morte, tristeza ou dor.